Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 101ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Estamos aí a 101 aulas para a glória de Deus, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, que Ele continue nos dando força, ânimo, para que nós possamos continuar com essa escola bíblica. Então, espero que você esteja gostando, curta, compartilhe, comente, né? Aula passada, o apóstolo Paulo, nesta primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre a Santa Ceia, fala sobre perdão, fala sobre comunhão. E hoje nós vamos falar sobre dons espirituais. Então, abre a palavra de Deus na carta, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 e 2. Nos acompanhe sempre com a sua Bíblia aberta aí para você poder ler conosco. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Então, Paulo está respondendo às questões enviadas para ele. Vamos nos recordar de que Paulo recebeu uma carta de Corinto, da igreja de lá, com algumas questões a serem resolvidas. Então, agora, Paulo está respondendo essas questões, ele continua respondendo. Então, agora, ele vai falar sobre os dons. Então, ele queria que eles tivessem conhecimento correto de Deus. Relembra o tempo que eles não eram cristãos e serviam a ídolos, não os judeus. Paulo está falando aqui com os ímpios, que eram ímpios. Então, eles eram conduzidos por aquilo que eles achavam que os ídolos quisessem. Então, agora, eles servem a Deus. Esses ímpios se converteram e recebem dons. Fazem o que Deus quer que eles façam. Então, agora muda o foco, muda a direção. Verso 3 e 4. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, anátema é maldito, menosprezo a alguém. Então, um homem de Deus é conhecido por aquilo que ele fala. Quem trata Jesus com menosprezo não pode falar pelo Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, falado com verdade, ele fala pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo age de forma clara na vida das pessoas. O foco de Paulo sobre dons é unidade e diversidade. Os dons são vários, mas o Espírito Santo é um só. Dons, na verdade, são operações especiais do Espírito Santo no interior dos homens, capacitando a edificação. Então, no verso 5 e 6, e também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, cada pessoa serve de uma forma diferente, mas Deus é o mesmo. Então, não existe um melhor ou pior. Existe diversidade, o mesmo Deus guia o serviço. Alguns dons aparecem mais nas suas realizações, mas Deus opera em todos que estão exercitando esses dons. Paulo está falando isso porque era também um problema nessa igreja. Não só lá em Corinto, né? É um problema na maioria das igrejas. Versos 7 e 8. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então, o dom é a manifestação do Espírito Santo.
e não é para agradar a si mesmo. Então, ele tem o objetivo de edificação quando usado. Então, Paulo vai aqui citar alguns dons que não tem aqui uma lista completa. Paulo pontuou os dons que existiam na igreja de Corinto. Nem sempre conseguimos identificar detalhes de cada dom. Então, nós vamos tentar aqui entender no contexto o que Paulo está querendo explicar. Então, alguns dons espirituais citados por Paulo: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, ensinavam as escrituras. Então, eram dons ligados ao ofício dos mestres e professores. Verso 9 e 10. Há outro no mesmo espírito, a fé. Há outro no mesmo espírito, dons de curar. Há outro, operações de milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Há uma variedade de línguas e há outro, capacidade para interpretá-las. Então, Paulo trata aqui de vários dons. Então, alguns dons citados por Paulo. Vamos continuar. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, é palavra inspirada, discernimento de espírito, variedade de línguas, quer dizer, variedade de idiomas, e interpretação desses idiomas. Então, o objetivo de Paulo não era dar aula sobre dons, mas mostrar que cada dom tem o seu lugar na obra de Deus. E o Espírito Santo distribui esses dons segundo o seu querer, a obra de Deus, conforme a necessidade de cada igreja. Verso 12, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, Deus nos trata como indivíduos, de forma única. Cada um tem o papel especial dentro da obra de Deus, como Deus quer, e o Espírito Santo distribui cada dom. Agora, ele vai falar da unidade da igreja como corpo. Você vai ver a importância da igreja. Capítulo 12, verso 12 e 13. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer dizer, judeus, gregos, escravos, livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, Paulo fala do corpo humano. Deixa claro que o corpo tem vários membros ligados, unidos para poder funcionar. Então, Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo, um corpo coordenado pelo Senhor, onde temos uma unidade especial. Estamos unidos por Deus nesse corpo, e isso aconteceu quando fomos chamados, nos arrependemos, somos batizados, recebidos simbolicamente neste corpo através do batismo. Paulo utiliza povos visíveis da época. Não existe distinção no corpo de Cristo. Se foi chamado, faz parte do corpo, é a conversão. O foco de Paulo continua a diversidade com a unidade. Verso 14 e 15, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou corpo, e nem por isso deixa de ser corpo. O corpo não é um só membro. Da mesma maneira, um só membro no corpo de Cristo não faz nada. Parece que Paulo está tratando do caso de membro da igreja de Corinto, pessoas que se achavam menos do que outros. Indica pessoas que tinham dom, mas queriam ter outro. Se comparavam e se achavam menores, então ficavam desanimadas e que até não faziam parte do corpo. Então, cada um
tem a sua função dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, dentro da funcionabilidade do reino de Deus aqui nesta terra. É algo físico. Preste bem atenção. Verso 16 e 17. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou o corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estava o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Então, parte do corpo dizendo que não é outra mais importante. As partes se olham e se menosprezam. Então, a unidade das partes fazem o todo ser incrível e grandioso. Verso 18 e 19, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então, Deus tem controle na disposição dos dons. O espírito humano dos dons, o exercício humano dos dons, não era humano, mas organizado por Deus, por sua vontade. O dom deve ser visto como a vontade de Deus no lugar onde ele me colocou. Então, o princípio da valorização do dom e não de orgulho. Eu faço mais que os outros. Sem mim, esta igreja não funciona. Então, o corpo não funciona sem que cada membro faça a sua parte. Você tem um cargo, você que é líder, cumpra com a sua parte na igreja, para que a igreja possa caminhar de uma maneira correta. Senão, o olho está cego, não está fazendo nada, né? O resto está fazendo. O ouvido não está ouvindo. Então, o corpo de Cristo, a unidade, né, dentro da igreja, cada um tem a sua função, cada um faz a sua parte. Então, igrejas morrem porque muitas vezes os membros ignoram a sua função no reino de Deus. Então, cada membro precisa fazer a sua parte. Verso 20 e 21, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de você. Nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de você. Então, o foco de Paulo é unidade e diversidade. Havia problema na igreja com relação a isso. Uns consideravam seus dons melhores e menosprezavam os outros. Verso 22 e 23, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Então, parecem no julgamento que pode, quando Paulo diz parecem, ele diz no julgamento pode parecer até, né, que são mais fracos. Por exemplo, o dedinho do pé, né? Então, a ideia é de vestimenta, membros do corpo que vestimos e nem aparece. Por exemplo, uma calça, uma camisa, nem aparecem, mas são especiais. Então, revestir é cobrir, né? É se vestir. Verso 24 e 25, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Então, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor de uns dos outros. Então, membros nobres é aqueles que ficam aparentes, né? Então, Deus criou o corpo de uma forma ordenada para funcionar de maneira harmoniosa. Cada membro trabalha por si e pelo todo, e a união concede honra para o corpo. Não há espaço para a divisão. Verso 26 e 27, de maneira que, se um membro sofre,
todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, Paulo está tratando de questões desta igreja. O carinho de uns para com os outros, o foco continua sendo a unidade do corpo de Cristo. Você não é corpo de Cristo, a união é que faz o corpo de Cristo como um todo. Você não é total, você é parte. Então, a igreja do Senhor Jesus. Então, nós somos corpo, fazemos parte de um todo, que é a igreja. Verso 28 e 29, a uns estabeleceu Deus uma igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Então, Paulo faz uma ordem de importância dos trabalhos. Não significa que um trabalha melhor do que o outro, mas é uma organização no trabalho de Deus. E cada uma tem um nível de responsabilidade no trabalho. Então, a ideia, novamente, é mostrar que existem dons diversos e têm suas responsabilidades, mas que não são melhores que os outros, cada um no seu lugar. A ordem é de responsabilidade, cada um tem a sua importância. Existe importância e responsabilidade em cada dom. O que temos na igreja são responsabilidades diferentes e cada um age dentro do dom que recebeu. A ideia de Paulo é demonstrar que Deus estabeleceu dons com organização e cada um tem o seu papel que deve ser realizado. Então, Paulo acrescenta mais 3 dons: de apóstolo, socorro e governo. Apóstolos são aqueles que estiveram com Cristo, foram comissionados por Cristo. E hoje não temos mais essa parte de apóstolos. Acabou com aqueles, né? Mais à frente, nós vamos ver que a igreja de Corinto tinha problema com variedades de línguas. Viam como mais espiritual e nessa questão exercesse esse dom. Então, ele coloca no final dessa organização. Isso seria para demonstrar que a igreja estava colocando um dom num tipo de destaque e isso não estava correto. Verso 30 e 31, tem todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, os coríntios, provavelmente, eles entendiam que todos deveriam falar em outras línguas. Valorizavam isso como experiência espiritual, que tornava a pessoa grande diante de Deus. Mas a resposta às perguntas é não. Tira da cabeça dos coríntios que esse dom seria o mais especial. O melhor dom é o que Deus te deu. E Paulo vai, no próximo capítulo, no capítulo 14, ele vai falar sobre os melhores dons. Mas nesse capítulo 13, ele vai falar ainda sobre o amor. E ele faz aí o mérito central nos exercícios desses dons. Nós temos que tomar cuidado, porque, na verdade, não adianta nós ficarmos na igreja falando em línguas, sendo que não temos a interpretação dela. O que acontece? Nós corremos o risco, né,
de sermos pedra de tropeço, né? De deixarmos aí aqueles que nos visitam, que não conhecem, não sabem o que é, sem entender o que está acontecendo. Então, o ideal é que a palavra de Deus seja falada, entendível a todos, né? Quando existe alguém que interprete, aí sim, alguém fala em língua e o outro interpreta aqui. Caso contrário, fale, mas vai ser para edificação sua. Então, nós temos que tomar esse cuidado com a pessoa que está do nosso lado, né? A palavra de Deus fala em todo tempo isso. Você pode fazer tudo, mas nem tudo convém. Nem tudo é hora para você estar falando dessa maneira. Amém? Nós vamos continuar falando sobre isso na próxima aula. Nós vamos encerrar por aqui. Que você tenha um excelente domingo na presença de Deus, junto com sua família. E querendo Deus, que nós tenhamos uma próxima aula. Amém? Fica com Deus então e um beijo grande no seu coração.